Para esta crônica, nós convidamos a Camila Assano, que é diretora de programas da Conectas, uma organização não governamental que atua no campo dos direitos humanos. Camila, desde já, obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite nessa manhã. Bom dia para você. Olá, Milton. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia. Onde estão os grandes desafios dos direitos humanos hoje aqui no Brasil? Olha, Milton, como você bem disse, o Dia Internacional dos Direitos Humanos celebra a Declaração Universal, que já está fazendo 73 anos. E o desafio maior é garantir aquilo que lá atrás os estados, os chefes de estados quiseram, que é o mínimo para a dignidade humana. Então, é entender qual que é essa dignidade humana a partir de um consenso muito básico. A gente pode olhar de volta a Declaração Universal para pegar o que diz, que pelo menos todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Então, se a gente pegar o desafio de hoje, que é a volta da fome no Brasil, esse é um enorme desafio para os direitos humanos. O outro é o racismo estrutural que nós vivemos no Brasil. Afinal de contas, com esse racismo que persiste por conta de políticas que não reconhecem, seja a nossa história de escravidão da população negra, seja o racismo do dia a dia, da violência policial, nós não enfrentaremos a discriminação e essa falta de dignidade, que foi aquilo que pensaram há 73 anos, quando a Declaração Universal foi criada. E, diante do governo atual que nós temos alguns outros desafios que estão muito latentes na agenda de direitos humanos, como a defesa dos direitos socioambientais. Basta nós vermos, seja nos ataques, nos pronunciamentos públicos, mas seja também nas medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal ou tentativas de mudar as legislações no Congresso Nacional na pauta do direito dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. Então, eu diria que esses são desafios, e isso soma-se ainda a desafios que são tradicionais no Brasil, como, por exemplo, a letalidade policial. Então, é um momento de celebrar, sim, os direitos humanos, mas é um momento também de muita reflexão sobre esse momento tão profundo e difícil que nós vivemos hoje, muito em função de políticas públicas erradas que estão sendo adotadas, do discurso de ódio, muitas vezes promovido por autoridades, principalmente, inclusive, do governo federal, e também pela atuação do Congresso Nacional em destruir muitas das legislações que, no fundo, protegem os direitos humanos aqui no Brasil. Agora, Camila, como lidar com o fato de o conceito de direitos humanos está sofrendo, ao longo dos últimos anos, muitos ataques, como se fosse algo negativo, como se fosse algo pejorativo, como se fosse uma garantia de privilégios, em tese, a pessoas que não merecem? Pois é, Cássia, bom dia para você. E é muito importante essa pergunta, porque ela me dá a oportunidade de poder trazer esse mito que foi se criando em torno dos direitos humanos, que seria, como você disse, um privilégio. Na realidade, a gente está falando de um direito que pertence a todos e todas. Então, se ele é algo que é igualitário, não tem como ser visto como um privilégio. Privilégio é quando você não quer realmente que outra pessoa desfrute do mesmo direito que você tem. E essa ideia, né, um pouco prejudicada que os direitos humanos acabou conquistando de forma muito negativa no Brasil, também eu acho que tem a ver com uma visão parcial que muitas vezes a gente propaga sobre direitos humanos. Então, basta voltarmos a essa Declaração Universal de Direitos Humanos, que hoje celebramos o seu aniversário, para ver que lá está falando sobre a proibição à tortura, a proibição à escravatura e à servidão, inclusive a escravidão moderna, também a liberdade de expressão e imprensa, mas também está falando de direito à saúde, direito à educação, que são questões que muitas vezes a gente não associa aqui no Brasil como sendo direitos humanos, e são. Então, quando a gente fala de vacina para todos, de um serviço de saúde de qualidade para todos e todas, nós estamos falando de direitos humanos. E muitas vezes isso não é lembrado também como uma pauta de direitos humanos. Por outro lado, o que a gente pode identificar como avanços nesta discussão? São vários avanços. Se a gente pegar o Brasil com relação à sua legislação, a própria Constituição Federal, né, que ela foi quando promulgada em 1988, ela já foi conhecida como a Constituição Cidadã. Então, na lei, na legislação,
o Brasil ele deu muitos avanços. Nós temos, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal também avançando em alguns reconhecimentos importantes no direito da dignidade de todas e todos, sem essa discriminação que é a base, né, dos direitos que são iguais para todos. Mas o que a gente também tem visto é que essa legislação que nos dá um arcabouço e um respaldo para que todo aquele ideal de igualdade e liberdade seja implementado é uma legislação que está sendo constantemente atacada aqui no país. Então, se a gente pegar, por exemplo, as proteções socioambientais que nós temos hoje, é muito difícil nós termos a proteção socioambiental garantida no momento em que nós temos tantos ataques no Congresso Nacional, por exemplo, com o projeto de lei de licenciamento ambiental. E Camila, você pode ficar tranquila. O Isso. cachorro está latindo aí, mas não é problema nenhum, não. Nós estamos Tá liberado. conversando com a A Camila. gente gosta de cachorro, bastante. Está totalmente liberado aí. Não se preocupe, porque eu vi que você ficou meio constrangida ali porque o cachorro latiu. Não se preocupe. A gente sabe exatamente como é ter interferência de bichinhos durante a entrevista, inclusive quando a gente está fazendo de casa o jornal. Nossa, Carl, você só vou te falar que o meu cachorro se chama Madiba, que é uma homenagem ao Nelson Mandela. Então eu tenho até uma ligação com o tema. Por isso que ele estava querendo participar aí dessa nossa conversa. Faz todo sentido. Ele tem o que dizer, com certeza. Falando em tem o que dizer, começou ontem aquela cúpula, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falando sobre democracia. É um evento sobre democracia. E ele falou a respeito do combate ao autoritarismo, à corrupção, defendeu direitos humanos. E hoje a gente vai ter a participação, inclusive, do presidente brasileiro Jair Bolsonaro nesse evento. O que o Brasil pode levar para essa discussão da democracia, que é um tema caro também aos direitos humanos? E de que maneira mudou a forma como a gente fala disso hoje em dia no Brasil, eu ia falar mercado internacional, mas digamos no mundo como um todo, né? Não no mercado. E eu pergunto isso pelo seguinte: a exemplo do que acontecia com o meio ambiente, em que o Brasil já foi uma voz muito mais forte do que é hoje, infelizmente, eu imagino que com direitos humanos a gente esteja passando por um processo semelhante, não? Sim, o Brasil como Estado, como país, tem um histórico enorme de reconhecimento internacional na defesa dos direitos humanos. Seja no momento da negociação do texto da declaração, lá há 73 anos, seja em todos os debates que acontecem no âmbito das Nações Unidas para questões de saúde, educação, direitos iguais das mulheres, gênero. Só que o Brasil vem, nos últimos anos, perdendo esse protagonismo na agenda de direitos humanos no âmbito internacional. E não é só que perde um protagonismo, mas ele também passa de um protagonista admirado para um país que tem sido cada vez mais considerado pária. O ex-ministro de Relações Exteriores, inclusive, já disse que seria um orgulho para a atual política externa brasileira ser considerada como pária. Isso é um absurdo. E com isso, não é só uma questão de protagonismo, reputação, imagem que o Brasil perde. A discussão internacional de direitos humanos também perde. Por exemplo, o Brasil sempre foi uma das grandes lideranças na agenda de direito à saúde no âmbito internacional, inclusive de aprovar acesso a medicamentos a todos e todas. Só que por conta das decisões que, no nosso entendimento na Conectas, muito equivocadas do governo Bolsonaro em sua diplomacia, o Brasil acabou totalmente escanteado da discussão sobre acesso a vacinas no mundo. Hoje nós enfrentamos esse desafio novo de uma nova variante, todos os temores colocados a isso, o que só revelou o quanto, enquanto todos os países não tiverem vacina, nós não estaremos seguros e seguras. E o Brasil poderia ter participado de forma intensa dessa discussão sobre acesso à vacina de âmbito universal entre os países, porque nós temos expertise, nós temos a tecnologia, nós temos um histórico diplomático de atuação na agenda de acesso a medicamentos e outros insumos de saúde, como vacinas. Mas o que aconteceu é que não, fomos escanteados. Outros países, como por exemplo a Índia e a África do Sul, têm tomado essa liderança sem o nosso país. Então, de fato, o Brasil, o Bolsonaro ter sido convidado para essa cúpula da democracia do presidente Biden, americano Joe Biden,
precisa mostrar para que foi convidado. Se é para ir até lá e fazer como fez na COP de Glasgow ou na cúpula de Biden do clima, de apresentar políticas que seriam positivas, com base numa legislação positiva, que o próprio governo Bolsonaro tenta destruir, como licenciamento ambiental, isso tudo vai ficar, mais uma vez, um momento de um vexame internacional, porque o mundo sabe, e sabe muito bem o que está acontecendo aqui no Brasil. E numa cúpula da democracia, nós esperamos também que o Bolsonaro dê explicações à comunidade internacional, mas também a nós, como sociedade brasileira, sobre como ele vê uma possível compatibilidade entre defesa da democracia e os ataques constantes que ele faz à imprensa e aos jornalistas. Ele precisa também explicar se ele consegue ver alguma forma de coerência entre defender a democracia e, por outro lado, apoiar um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, que criaria uma espécie de uma polícia secreta política aos mandos da presidência da República, que no fim vai servir para perseguir vozes críticas, e que nós temos, com várias outras entidades, movimentos sociais, trabalhado para que esse projeto não avance, e fazendo um apelo ao presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, para que não permita que esse projeto sequer seja pautado, dadas suas inúmeras inconstitucionalidades. Então, no fim, nós temos esse momento da cúpula, e nós estamos aqui na expectativa de qual vai ser o discurso do presidente Bolsonaro frente à comunidade internacional, também para entender como que ele vai tentar justificar o injustificável, que é esse avanço contundente que o governo Bolsonaro tem feito contra os direitos humanos em várias pautas. Como eu disse aqui, vai desde desafios tradicionais que estão piorando no Brasil, como a violência policial, o racismo estrutural, mas também outros pontos onde o Brasil até era visto como uma certa referência, como o combate à fome, como as proteções socioambientais e os direitos dos povos indígenas. Então, acho que tudo isso nos coloca nesse momento é um dia de celebração, sim. Afinal de contas, a humanidade foi capaz de, em algum momento, entrar num consenso sobre o piso mínimo que garantiria a dignidade das pessoas, mas também é um momento de muita reflexão, principalmente para países como nós aqui no Brasil, que estamos passando por um momento onde, seja como Cássia mencionou, que a sociedade aparentemente parece rechaçar essa ideia que é tão básica de que todos nós somos iguais e merecemos um tratamento digno, igualitário, mas também um momento que nós passamos no Brasil de ter uma estrutura, né, um governo federal que aparentemente atua para tirar direitos ao invés de garantir o que já está na nossa Constituição e ampliar. Né? Deveríamos estar caminhando para frente, mas infelizmente nós estamos aqui num momento de muita resistência, mas que também tem servido essa resistência para conquistas. Então, acho que também é um momento da gente celebrar a atuação da sociedade civil, que isso vai desde associação de bairro, aquelas organizações que fazem proteção aos animais abandonados, mas também aos diferentes movimentos sociais que atuam, as várias igrejas de várias denominações que também atuam no campo social, as organizações ambientais, as entidades de direitos humanos. Eu acho que também é um dia da gente tentar celebrar essa resistência e essa persistência combinada com a resistência.